Olá, meu nome é André, eu sou apaixonado por futebol, eu trabalho no mercado financeiro e vou começar a fazer alguns vídeos para esse canal. E nesse vídeo aqui a gente vai discutir o que o torcedor são paulino deve esperar nos últimos 16 jogos que ele tem antes da parada do Super Mundial. Bom, esses 16 jogos, eles compreendem 9 jogos do Brasileiro, 5 de Libertadores e 2 da Copa do Brasil. Então, vamos lá. O São Paulo, ele está passando por um ano de reestruturação financeira, como todo mundo sabe, através do FIDC. E existem algumas cláusulas restritivas, os covenants, que fazem com que ele esteja absolutamente limitado para fazer contratação, tanto que ele não teve $1 milhão para contratar o Thiago Mendes. Não obstante, o Pablo Maia se lesionou e só vai voltar no segundo semestre. E agora o Luiz Gustavo está internado com um problema de saúde e também não vai voltar agora nesse primeiro semestre. O que faz com que o São Paulo tenha que recuar o Alisson para primeiro volante e o reserva tenha que ser o Negrutti, que estando preparado ou não, ele vai ter que jogar porque o Alisson não vai aguentar jogar 16 jogos seguidos. Então a gente parte do pressuposto que o São Paulo já tem um problema na primeira volância, pelo menos até a metade do ano. Então, partindo disso e de algumas outras peças lesionadas, como Lucas, Oscar e dentre outros, a gente tem que pensar o seguinte: o São Paulo ele tem que passar na Copa do Brasil, é a terceira fase, ele vai disputar com times que são acessíveis para passar de fase, então pode ser no gogó da torcida, pode ser a torcida ajudando, mas tem que passar. Da Libertadores, o São Paulo tem que se classificar, independente de qualquer coisa, preferivelmente em primeiro lugar, para jogar o segundo jogo das oitavas como mandante, e, além disso, ele tem mais probabilidade de pegar um adversário mais fácil nas oitavas de finais, e dependendo do sorteio, até as quartas podem ser algo bom para o São Paulo. E com relação ao brasileiro, o São Paulino ele tem que estar com a expectativa alinhada com o que o clube está vivendo esse ano. E o clube esse ano, como eu disse anteriormente, está vivendo uma reestruturação financeira. E só vai poder contratar jogador no meio do ano que vem, segundo a entrevista que o superintendente do São Paulo deu para o canal do Arnaldo Tironi. Então essa é uma informação muito valiosa. E o São Paulo precisa sobreviver neste brasileiro. O que seria sobreviver? Ele precisa ter ponto suficiente para não correr risco de rebaixamento. Se vai classificar ou não para a Libertadores com o andar da carruagem do Campeonato Brasileiro, a gente vê. Mas ele tem que minimamente ficar no meio da tabela. Se você fala para mim, você fecha. Eu sou São Paulino, não falei no começo do vídeo. Mas se você fecha ficar no G6 ou pré-Libertadores que seja, cair nas quartas da Copa do Brasil e nas quartas da Libertadores esse ano, tudo certo. Porque o São Paulo vai estar classificado para a próxima Libertadores, vai ter sobrevivido a esse ano de reestruturação e vai estar mais próximo das metas que, segundo o superintendente, o plano a cada ano o São Paulo ir pagando suas dívidas até um projeto 2030 e estar com menos dívidas de curto prazo no meio do ano que vem. Então essa parte de compreensão e de análise do momento do São Paulo é muito importante, porque eu entendo que o São Paulo é um time grande, um time gigante, e que muitos torcedores pensam, tem que entrar e tem que disputar tudo. Não é assim. O São Paulo não fez grandes contratações, ele basicamente, claro, o Oscar é um grande nome, mas ele estava livre no mercado, o São Paulo não colocou dinheiro, e o patrocinador ainda bancou metade do Oscar, e em compensação você pega clubes, próprio rival do São Paulo, Palmeiras, que investiu mais de 400 milhões nessa janela. Então é questão de momento. Claro, num mata-mata tudo pode acontecer. Se o São Paulo tiver um time titular inteiro, aliás, o time titular do São Paulo é bom, o banco
que a gente vai ter que usar a base esse ano, então os garotos, por ser mais novos, eles acabam tendo jogos bons, outros ruins, uma instabilidade, o que é normal, mas de qualquer forma o banco do São Paulo não é tão bom, não tem tanta qualidade quanto o time titular. O problema é que esse time titular, quando ele vai jogar? Quantas vezes por ano a gente vai ter o time titular do São Paulo? Então são perguntas são questionamentos que a gente deixa na mesa. E o São Paulo, acho que o torcedor tem expectativas no mata-mata e no brasileiro tentar se classificar para Libertadores ou minimamente para pré. E não correr risco de rebaixamento, porque se o São Paulo correr risco de rebaixamento, ele não vai ter uma janela no meio do ano grande, como por exemplo o Corinthians fez no ano passado, que contratou Depay, que contratou vários jogadores. O São Paulo não vai ter essa janela gigantesca de contratações no meio do ano. Então a torcida esse ano precisa apoiar, ajudar. Eu sei que vai ter momentos que vão ser de sofrimento, mas a torcida precisa estar junto com o time. E como sempre esteve na sua história, né? Mas, bom, de qualquer forma é isso. Esse é o primeiro vídeo. Eu espero que vocês gostem e divulguem o máximo possível. E não falei do meu ponto de vista em relação ao Zubeldia. Aliás, nem é este o vídeo que eu quero tratar isso, se eu apoio ou não apoio, se eu prefiro que o Zubeldia continue trabalhando ou não gosto do trabalho dele, quero que ele seja demitido, enfim, eu tenho uma opinião formada sobre isso, mas não cabe neste vídeo. E futuramente aqui eu vou postando e vou contando para vocês o que eu acho e a forma como eu penso sobre o São Paulo, sobre futebol e também sobre outros times, por que não outros times, que eu não vou falar somente sobre o São Paulo. Bom, até mais, gente. Boa noite.